E aí, galera, estamos aqui então hoje para falar sobre movimento uniforme variado. Bom, nosso conteúdo então de nono ano aborda o movimento com a presença da aceleração escalar média. Nós estudamos o ano passado, no oitavo ano, a pirâmide. Você ama a torta. Vocês lembram dela? Tá. O você está em cima, o ama está embaixo e o torta também está embaixo. Então, se eu quero descobrir a velocidade, aceleração vezes tempo. Quero descobrir a aceleração, velocidade dividido pelo tempo. E se eu quero descobrir o tempo, velocidade dividido pela aceleração. Lembram que é bem importante a regra da mão. Mão na horizontal, produto. Mão na vertical, uma divisão. Então, mão na vertical, V sobre T. Mão na vertical, V sobre A. Dentro do SI, desse Sistema Internacional de Unidades de Medidas, eu tenho que a velocidade é em metros por segundo, a aceleração metros por segundo ao quadrado e o tempo segundos, certo? Bom, aqui eu trouxe para vocês uma situação de um beija-flor, né? Vocês podem observar que ele está percorrendo de meio e meio segundo uma velocidade de 50 e 50 metros por segundo. E neste caso eu estou pedindo a aceleração neste intervalo de tempo, né? De meio segundo. Então como é que eu descubro a aceleração? Velocidade dividido pelo tempo. Eu vou ter 50 dividido por 0,5. 50 dividido por 0,5, 100 metros por segundo ao quadrado. Uma dica muito importante que eu vou dar para vocês agora. É bom e importante vocês anotar isso no caderno. Primeira dica. Essa primeira dica significa divisão por 0,5. Pessoal, 0,5 é um meio. Então, toda vez que vocês dividir um número por 0,5, é a mesma coisa que calcular o dobro dele. Então, o dobro de 50, 100. Eu vou dividir 8 por 0,5. O dobro de 8, 16. E assim sucessivamente. Segunda dica. Eu botei dia aqui, né, pessoal? É dica. Segunda dica. Quando vocês multiplicam um número por 0,5. Toda vez que a gente multiplica um número por 0,5, a gente calcula a metade dele. Então, se eu multiplicar 50 por 0,5, qual é a metade de 50? 25. Se eu multiplicar 8 por 0,5, qual é a metade de 8? 4. Essas dicas são bem importantes porque facilita na hora de resolver um cálculo onde envolve uma divisão com vírgula, certo? É uma dica bem importante, então. Bom, então como eu falei para vocês, neste movimento eu tenho a presença da aceleração média, né? Como a gente viu aqui a pirâmide do você ama todos, tá? Bom, agora eu vou apresentar para vocês uma nova fórmula, chamada fórmula do vovô, que é conhecida como função horária das velocidades. Por que velocidades? Porque eu tenho duas velocidades. Podem observar aqui então. Eu tenho a velocidade final, a inicial, a aceleração e o tempo. Função, porque a velocidade em função do tempo. Por isso que é função horária da velocidade. Bom, e por que fórmula do vovô? Porque o vovô vê a vovó atrás do toco. Eu sempre brinco, né? O vovô vê a vovó atrás do toco fazendo o quê? Não sei também, né? Fica na imaginação de cada um, né? Mas é o vovô, a fórmula do vovô. Bom, então aqui nós temos velocidade em metros por segundo, velocidade inicial metros por segundo, aceleração metros por segundo ao quadrado e tempo segundos. Bom, classificação do movimento uniforme variado. O movimento ele se classifica de 4 formas. A gente estudou ano passado se a velocidade é positiva, o movimento obrigatoriamente é progressivo. Se a velocidade for negativa,
obrigatoriamente o movimento é retrógrado ou regressivo. Continua a mesma coisa. Porém, agora entra dois nomezinhos diferentes: acelerado e retardado. Me referindo à aceleração dentro do movimento uniforme variável. Então, presta atenção. Eu posso ter velocidade positiva, vou pegar um exemplo aqui, 10. E aceleração positiva, vamos pegar um exemplo aqui, 5 metros por segundo ao quadrado. Então, nesse caso, eu tenho um movimento progressivo acelerado. Por quê? Progressivo porque a velocidade é positiva. Acelerado porque tem o mesmo sinal. Positivo, positivo. Agora eu vou pegar outro exemplo. Velocidade menos 10 metros por segundo. Aceleração menos 5 metros por segundo ao quadrado. Então eu tenho movimento, velocidade negativa, retrógrado. Sinais iguais, acelerado. Então observa o seguinte: sinais iguais, acelerado. Sinais iguais, acelerado. Sinais iguais, acelerado. Velocidade positiva, progressiva. Velocidade negativa, retrógrado. Agora olha aqui. Vamos pegar agora um exemplo diferente. 10 metros por segundo e aceleração menos 5 metros por segundo ao quadrado. Então, movimento progressivo. Progressivo porque a velocidade é positiva. E olha agora, retardado. Por que retardado? Velocidade e aceleração com sinais diferentes. Retardado. Outro exemplo. Velocidade menos 10. Aceleração mais 5. Então, movimento retrógrado, porque é negativo. Sinais diferentes, retardado. Então, olha só. Sinais iguais, acelerado. Sinais diferentes, retardado. Certo? Então, tá essa primeira parte aí. Agora, eu vou pegar um exemplo. Aqui nós temos uma tabela também. Vocês podem estar acompanhando pelo sistema, que o professor vai estar postando esse material para vocês imprimirem ou copiarem também, tá? Vai estar tudo disponível no sistema, o material para vocês. Bom, o primeiro exemplo diz o seguinte: imaginamos um gato realizando um movimento uniforme variado, né? Uma trajetória retilínea horizontal, obedecendo a função. Olha só o que eu comentei com vocês no início da aula. Função horária, então, menos 20 mais 5 vezes t. No SI. Função, eu não posso mexer no V e não posso mexer no t. Por isso que é uma função da velocidade em função do t. Bom, letra A. Pede a velocidade inicial e aceleração. Qual é a velocidade inicial? Menos 20 metros por segundo. E qual é a aceleração? 5 metros por segundo ao quadrado. Por quê, pessoal? Lembra que aqui eu tenho um espelho. O espelho é a fórmula do vovô. Então, o número que estiver sozinho, sem nenhuma letra, é o VO. O número que estiver acompanhando o T, obrigatoriamente a aceleração. Então, menos 20, velocidade inicial. 5 metros por segundo ao quadrado, aceleração. B. Instante que muda de sentido. Aqui eu vou pegar um exemplo, na verdade, um carrinho. Olha só. Esse carro, ele para. Para mudar de sentido, eu tenho que fazer uma manobra nele. Então, quando ele para fazer essa mudança, o que acontece? O meu V obrigatoriamente é 0. Eu tenho uma mudança de sentido. Então, V igual a 0. Eu quero descobrir o instante que ele mudou de sentido. Então, eu vou zerar a minha função. Utilizando conhecimento matemático, letras para um lado e número para o outro. Menos 5t igual a menos 20. Menos 20 dividido por menos 5. Cuidado que quando eu troco de operação, não troca de sinal. Então, menos 20 dividido por menos 5, 4 segundos. Esse é o instante que ele muda de sentido, certo? Que ele para retornar.
Letra C. Sua velocidade no instante 8,5 segundos. Então, eu vou substituir o 8 no lugar do tempo. Menos 20 mais 5 vezes 8,5. Menos 20 mais 5 vezes 5, 25. 5 vezes 8, 40. 42,5. Menos 20 mais 42,5. 22,5 metros por segundo. Então, após 8 segundos e meio, a velocidade dele é 22,5 metros por segundo. Letra D e última. Pede para classificar o movimento em 2 segundos e depois em 10 segundos. Vamos lá para 2 segundos. Menos 20 mais 5 vezes 2. Menos 20 mais 10. Isso vai dar quanto? Menos 10 metros por segundo. Atenção para a classificação. Movimento, velocidade negativa, retrógrado. E agora? Velocidade negativa e aceleração positiva. Sinais diferentes. Então, ele é retardado. Movimento, retrógrado, retardado. Agora, vamos lá. Instante, 10 segundos. V igual menos 20 mais 5 vezes 10. Menos 20 mais 50. Resposta, 30 metros por segundo. Então, movimento, velocidade positiva. Então, é progressivo. Velocidade positiva, aceleração positiva. Mesmo sinal, acelerado. Movimento progressivo acelerado. Certo, pessoal? Então,